Arianas e arianos, bem-vindos ao Sankalpa. Vamos ver a energia de abril de 2026 para vocês. Ai, tantas energias ativadas para vocês. Se eu tô sentindo que a gente parece que tá numa panela de pressão ainda e a densidade muito similar à época da pandemia, eu não imagino como vocês, arianos, estão, porque todas as energias, muitas energias, os astros foram ativados no equinócio quando o Sol entrou no signo de vocês. E isso está mexendo com o conceito de soberania da coletividade, mas isso quer dizer que o seu senso de identidade está sendo extremamente afetado. E não por um acaso, o tarô que não mente traz aqui para vocês o que ajuda vocês nesse período é a morte. E a morte é essa transmutação. A morte, mas eu sinto aqui uma transmutação de vocês finalmente poderem sair do casulo. Eu sinto como, de novo, essa energia de vocês poderem ter a sua soberania, que é muito essa questão de Áries, de vocês serem autênticos e soberanos. Soberanos no sentido de vocês dominarem o seu espaço, serem independentes e capazes de fazer e construir aquilo que vocês desejarem. Então, o que tá vindo aqui é vocês se comprometendo na sua soberania, na sua força e a sua energia, a trabalhar aquilo que vocês traz o alívio emocional, a alegria a longo prazo. Então, aquilo na sua vida hoje que você sente que não faz sentido com a pessoa que você quer ser, porque eu sinto nessa transformação, você no momento não está vivendo a pessoa que você gostaria de ser. Então você tinha uma ideia, uma idealização, às vezes a gente até muda de opinião, porque a gente tinha uma ideia quando a gente era mais novo, de sucesso, eu queria carreira corporativa, não sei o quê, e depois da pandemia muitas pessoas mudaram de ideia em relação a isso e queriam mais qualidade de vida e uma vida mais simples. Então, de repente, quando você teve uma mudança de chave em relação a isso, você sentiu que você precisava de mudanças na sua vida para poder buscar essa qualidade de vida, essa vida mais simples. Ou outros arianos, porque eu sempre falo, tentem interpretar essa energia, porque tem gente em vários momentos de vidas diferentes que vem de uma jornada, então isso pode manifestar de outro jeito. Outros podem perceber há quanto tempo eles vinham sacrificando coisas que eles gostavam da vida ou coisas que eles queriam para si mesmos para poder manter uma imagem, para poder manter uma posição social, para poder manter a responsabilidade com a família. Então, nesse sentido, vocês deixavam de fazer o que vocês queriam de fato para poder manter uma imagem que agora vocês não se identificam mais. Então, tanto o sacrifício do que vocês queriam para manter uma imagem, quanto vocês terem mudado de ideia em relação a como vocês se veem e se definem, vai trazer essa necessidade de vocês construírem, criarem as pontes para uma vida que seja condizente com essa nova identidade. O que não ajuda vocês aqui é vocês se fecharem, vocês fazerem o mínimo necessário para se manterem na zona de conforto. Se vocês preferirem manter a paz do que mostrarem a sua verdade, isso vai atrasar a vida de vocês. Vocês vão experimentar muito mais provações e frustrações. Vocês acham que estão fazendo para manter a paz, mas na verdade vocês vão estar atrapalhando a própria vida. Então, aqui, vai na fé. É a hora de seguir em frente. É o mundo, são caminhos abertos e são todas energias muito fortes, são todos arcanos maiores. Arcanos maiores são os grandes segredos, não são coisas cotidianas. Daqui é a sua identidade, é quem você é. Hora de você seguir em frente para criar essa pessoa que é o imperador. E o imperador é uma energia de Áries. O imperador, ele tem visão, ele é visionário, ele constrói as coisas a longo prazo, por isso que o imediatista não vai te ajudar.
você tentar querer manter a paz não vai te ajudar, porque o seu coração, a sua vontade, o seu ser quer mais. E você vai precisar construir, para você ter a estabilidade que você busca. E são todas energias aqui do divino masculino para vocês, tá? Vocês têm muito mais do divino masculino, os reis, o imperador, essa energia do guerreiro, de ir atrás, de buscar, de fazer acontecer. Por isso que ficar isolado, ficar fechado, colocar para dentro não vai te ajudar. Essa energia é para fora. Ela tem que acontecer, você tem que buscar, você tem que fazer acontecer, você tem que correr atrás. Então, é a hora de fazer acontecer. O diabo também. Quebrar as correntes, se liberta. O diabo tem as correntes, mas você que se prende. É você que se prende. Você que... Muitas pessoas falam sobre os vícios do diabo, né? Dos prazeres temporários, da distorção sexual, da bebida, das drogas, mas na verdade essas distrações são você tentando minimizar a dor e o sofrimento das frustrações de você não estar vivendo uma vida plena. Então os vícios são sempre válvulas de escape, né? Então quando você põe para fora, externaliza e você vai buscar os meios para construir a vida condizente com aquilo que você realmente quer, você não vai ser distraído pelos vícios e pode ser coisas muito mais leves, distraído pela questão realmente de você querer manter a paz, então evitar falar sobre, evitar pensar sobre e você se desviar do caminho. Então o diabo, ele vem nessa tentação de te desviar da onde você precisa ir. Mas a vontade do pajem de copas, da criança interior que sonha o impossível, a criança interior que quer aquela vida de paz, de felicidade, que pergunta pra gente por que o mundo é tão injusto, por que tanta violência, essa criança interior que não vai poder ser silenciada. Ela vai gritar mais alto do que o diabo, do que qualquer um e falar, eu quero respirar, eu quero viver, eu quero ter paz, mas a paz de verdade, porque eu tô feliz aonde eu tô. Ó, chega de sofrimento, chega de sofrer. E o sofrimento eu sinto que é um sofrimento velado e que por muito tempo talvez fosse um sofrimento que você nem identificava como sofrimento. Você achava que a vida era assim, tinha que fazer o que tinha que fazer. Ó, tinha a ilusão de um falso contentamento. Esse conforto que você construiu, ele parece agora uma ilusão para você. É assim, nossa, eu achava que era isso que me bastava e não é. Por isso que eu sinto que essa criança interior, ela vem porque você precisa ver as oportunidades. E assim, elas existem. Mas você tá passando por esse... Nossa, quantas energias de 4. Os números 4, eles vêm trazer a manifestação, né? A segurança. O próprio imperador é o número 4. É quando... o 1 é a criação da ideia, o 2 equilibra as energias e as polaridades, o 3 organiza as pessoas e as peças envolvidas, o 4 faz isso fisicamente aparecer na sua vida. Então, por isso que o 4 traz estabilidade, por isso que o 4 é visionário, e vocês têm o 4 de paus, o 4 de espadas, o 4 de copas. Então, é uma hora de vocês terem mudanças reais na sua vida, e é por isso que você evitá-las, você se fechar, você sufocar essa vontade vai te fazer mal. Mas a espiritualidade não faz mal de propósito, ela te deixa desconfortável, incomodado e frustrado com as coisas até que você começa a andar na direção que a sua vocação chama. Mas você está sendo protegido e passando por um processo de cura dentro dessa transformação. Então eles estão falando também que eles estão ajudando a aliviar, a não ter sofrimento, a vocês poderem passarem por essa transformação e essa busca de uma forma mais orgânica, mais natural, porque é o chamado de vocês. Então eles vão mostrar para vocês as oportunidades, abrir as portas e vocês vão ter que ir atrás. A única coisa da soberania, que é o que eu sinto aqui na questão do eremita,
Façam esse check-in com vocês mesmos, sejam honestos, não mintam para si mesmos. A gente tem uma tendência a mentir muito para si mesmo, porque muitos dos valores da nossa criação, que a gente chama de crença limitante, que veio pela nossa criação familiar, pelo que a gente aprendeu na escola, pela nossa conjuntura da sociedade onde a gente está, da cultura daquele país, daquela cidade, daquela região, da religião que a gente cresceu. Todas essas informações, elas vão criando uma fundação que a gente para de pensar sobre e é só a nossa programação automática do que a gente acha que é certo e errado, e às vezes a gente nem concorda com isso, mas a gente está tão programado naquilo que a gente continua repetindo as mesmas coisas. Então a questão de ser sincero consigo mesmo é ter a coragem de revisitar todas essas programações, essas crenças e se questionar se elas realmente fazem sentido para você. Para ajudar vocês a trabalharem com essa energia, saiu a torre. Sei que todo mundo se assusta com a torre, mas a torre ela tá aqui para ajudar você nesse período e tudo pode parecer meio caótico, mas a torre ela trabalha com o seu plexo solar, o amarelo na boca do estômago. Então ela vem aqui para dar o recado para vocês de vocês fortalecerem esse foco, essa direção. Vem trazer vitalidade, força mesmo, energia para sustentar esse processo de vocês. E eu sinto esse processo de transformação. Então, vem trazer essa energia para ajudar vocês a sustentar esse foco aonde vocês estão indo, que é o foco a longo prazo e não a curto prazo. Não é um pragmatismo para, só vou empurrar com a barriga e fazer agora. Não, você está construindo algo a longo prazo. Foca e mantém isso na sua cabeça, tá bom? Então, quando for fazer o banho, visualiza o amarelo forte até englobar todo o seu corpo. E daí você joga o banho e você visualiza derretendo, saindo, indo embora com a água, toda insegurança, toda dúvida, toda interferência externa e só essa luz dourada de força, vitalidade e proteção ficando com vocês, tá bom? O banho para vocês é o banho de arruda e o salmo é o salmo número 146. É isso, para quem ficou até o final do vídeo, agradeço muito. Peço que façam aquele kit YouTube. Se inscreve, compartilha, deixa o like, porque para você é um segundinho só e para o canal significa tanto. E recomendo que vocês assistam também não só o seu signo solar, mas o seu lunar e ascendente, porque eles se complementam e aí você tem uma visão mais completa do mês de abril, o que esperar para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, beijos no coração, muita luz e até breve.